Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o empresário e também presidente do Esporte Clube São Bento, Fernando Martins da Costa Neto. Nascido em Sorocaba no dia 29 de agosto de 1952, Fernando Martins da Costa Neto é casado com Ambrosina Marchetti e é pai de Andréa. Diretor da rede de supermercados Bom Lugar e proprietário do escritório de representações de venda Costa Mar, Fernando Martins atualmente é o presidente do Esporte Clube São Bento. Mas foi também presidente do Guarani Futebol de Salão em Sorocaba e também árbitro de futebol da Associação Sorocabana de Árbitros por 16 anos. Fernando, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado e é uma satisfação muito grande estar aqui presente na Vida Pública. Muito bem. E Fernando, antes de falarmos um pouco sobre o Bentão, sobre o São Bento, né? O time aqui em Sorocaba, que divide aí os interesses de torcedores, tanto do São Bento quanto também do Atlético, enfim, são as duas equipes que representam a cidade nos campeonatos paulistas. Vamos falar um pouquinho sobre a vida do Fernando. Você é sorocabano, mas é empresário também do ramo de supermercados. Conte um pouco para o nosso telespectador como é essa atividade, como que está hoje o ramo de supermercados, cada vez mais crescendo? Olha, os supermercados estão cada vez crescendo e cada vez você tem que se aperfeiçoando muito mais. Então nós aqui, alguns empresários da cidade de Sorocaba e região, se unimos para formar uma associação. E formamos a Associação Rede Bom Lugar de Supermercados. Unimos as forças e hoje nós somos 34 lojas representando Sorocaba e região e fazemos tudo junto, compramos junto para ter melhores preços, melhores condições, para valorizar os nossos clientes, nossos amigos de bairro, que compram o supermercado de bairro. Então, essa foi a ideia de formar essa associação, de representar a cidade com um grupo de supermercadistas. E essa rede ela surgiu, na verdade, por conta da vinda dos hipermercados também, de outras redes? Exatamente. Os grandes supermercados que acabaram vindo para Sorocaba obrigou, bem dizer, necessariamente, nós tomarmos uma providência de ter que se unirmos e saber que nós não somos concorrentes. No caso, nós éramos pequenos supermercados e trabalhávamos como concorrentes. Hoje não, hoje nós trabalhamos como parceiros. Os supermercadistas são todos parceiros, se unem todos juntos da região para ter esse poder de fogo maior, esse poder de compra para enfrentar os grandes concorrentes. E isso, quem acaba ganhando são os clientes das nossas lojas. E é verdade, porque não é nada fácil também, né? Você lidar com todo esse tipo, né? E você valoriza também as regiões, os bairros, né? Tendo supermercados bem localizados. E a mão de obra hoje nesses supermercados, como que está? Olha, a mão de obra Sorocaba hoje é uma dificuldade muito grande. Com a expansão que Sorocaba teve muito rápida, principalmente em supermercados, em shopping, então a mão de obra hoje em Sorocaba é muito valorizada. A maior dificuldade é você ter funcionários, a equipe sua bem formada, bem treinada, porque a mão de obra a procura é muito grande. Então a gente sofre um pouco porque existe serviço para todo mundo na cidade de Sorocaba. Quem quiser trabalhar tem serviço. Tá, e contratação também, muito se falou recentemente até na contratação de profissionais mais experientes, com mais de 50 anos. Essa rede de supermercados menores também pensa dessa forma? Olha, pensa e as pessoas com mais de 50 anos, a responsabilidade é muito melhor de você lidar. Eles têm mais uma responsabilidade, já são bem mais experientes. Então as pessoas com mais de 50 hoje são interessantíssimas para isso, principalmente para o supermercado, que é um atendimento ao cliente, ela está preparada melhor para atender, porque ela já foi atendida durante muitos anos, ela sabe como atender os clientes. Então hoje a mão de obra dessa idade acima de 50 anos é interessantíssima no supermercado. E como se não bastasse essa atividade já de supermercadista, ainda o Fernando também tem as representações comerciais. Como é esse outro ramo aí de representação comercial também, Fernando? Olha, eu trabalho com representações comerciais há muitos anos e viajo a região aqui inteira. Trabalho com 8 empresas de Minas, do Rio Grande do Sul,
Então eu trabalho com bastante empresa, atuando também no ramo de supermercados, atendendo supermercadistas de Sorocaba e região. Vou até a cidade de Itararé, começo aqui na cidade de São Roque, e trabalho também vendendo todos esses produtos meus aí, que agora, inclusive, começa a melhor época minha de vendas, que é a quaresma, a venda de azeite e bacalhau. É verdade mesmo. Sou um especialista em bacalhau. Nesse ponto, tira o chapéu. O bacalhau, se alguém quiser bacalhau, eu sou a pessoa especializada para isso aí. Trabalho há muitos anos com bacalhau, tenho todos os tipos de bacalhau para trabalhar, então, e é uma coisa prazerosa, né? Que o prazer maior é a comida, o alimento traz alegria para a gente. Então vender esse produto dá uma alegria muito grande para a gente. Com certeza, e fazendo o trocadilho, né? Já está vendendo peixe já. Ô, Fernando, a sua vida é feita de desafios e parece-me que você nunca fugiu deles também. Mas antes ainda de estar como presidente do Esporte Clube São Bento, que é de fato um desafio, né? Você cuidar de um clube tão importante como este aqui em Sorocaba, você foi árbitro por 16 anos, né? Como foi essa tua atividade de árbitro, apitando jogos também importantes, mas em outras categorias? Olha, eu me tornei árbitro de futebol bastante jovem ainda, e essa é uma profissão que é aquela pessoa que quer mandar em algum lugar, ele tem que achar algum lugar para mandar. E eu queria jogar futebol, mas como eu não tinha qualidade suficiente para jogar, eu falei, eu vou participar de qualquer maneira. Então eu acabei me tornando árbitro de futebol. Falei, agora ninguém tira eu daqui, e quem manda sou eu. E ela é prazerosa, você ganha um grande conhecimento, forma-se grandes amigos. E na época que eu apitava, aqui, nós apitávamos o Varziano aqui de Sorocaba, e o Varziano era o seguinte, não tinha bandeirinha, era só o árbitro, e o campo era de terra. Eu lembro ainda até hoje no campo do Barcelona, uma terra grande, que a torcida ia entrando dentro do campo e o jogo correndo e com a torcida junto dentro de campo. Quase jogando, né? E não acontecia grandes incidentes como hoje, que a gente vê aí, essas coisas difíceis de ver, lamentável. E a gente participava, saía de campo, ficava por ali conversando com os amigos depois do jogo. Não tinha tanto essa situação que nem hoje, assim. Acho que era muito mais difícil também porque o campo não tinha uma estrutura melhor, né? Era um campo terra vermelha, né? Aquela poeira. E também de você comandar vários jogadores, uma pessoa só, né? Para você visualizar todas as jogadas, todos os lances esportivos, né? E exigia até um respeito, porque a gente tinha que marcar impedimento, mas você não tinha uma noção exata daquilo, porque você apitava por achar. Não gerava uma polêmica, não? Gerava sempre uma polêmica. Porque com bandeirinha já era a parte mais difícil de apitar sem o bandeirinha, justamente por causa disso. Você não tem uma noção exata se está ou não está. É por dedução. Eu acho que está. Então, as pessoas até aceitavam um pouco mais, porque sabia que não era necessariamente a verdade. É uma dedução. Então, eu achei que você estava sozinho lá. Então, está impedido até. Eu sempre conversei bastante com o jogador. Eu não estava. Eu falei, não, eu achei que você estava. Então, talvez, na próxima, eu vou prestar um pouco mais de atenção para ver. Então, eu sempre levava essas considerações assim. E os atletas, eles eram mais comprometidos assim com o futebol? Tinha muitos ainda cartões amarelos, expulsão? Tinha. E na época sempre tem, né? Nós tínhamos aí, vamos dizer, uns 4, 5 times que tinham jogadores difíceis de ser lidado, que eram disciplina, mas você já sabia quem era, porque já com o tempo você já sabia. E tinha bastante colaborador. Tinha jogadores que colaboravam com a arbitragem, pessoas educadas, mais finas. Então, dava uma média entre muito poucos ruins e mais qualidade boa. A maioria dos jogadores é muito educado, muito bom. Nunca tive problema assim com os jogadores. Sempre fui de conversar bastante. E onde era melhor apitar? Você apitou bastante no Barcelona ou em outros campos também? Olha, na época, as final, quando era feito final, era sempre no campo de estrada, antigo campo de estrada, que juntava as final, que era melhor para a torcida. Mas apitava-se na Parada do Alto, apitava-se no Pitico. Na época tinha o time do Cerâmica Sabione, que era um time tradicional, tinha o time do Paulistano. Então era o bairro do Além Linha contra o bairro do Além Ponte, do lado de lá, que era no Campo do América, ali em Pinheiros. O América também, durante muitos anos, era o bicho-papão da cidade. Na época era o que ganhava todos os títulos. O América todo ano chegava para decidir. Então, sempre despontando. Despontava. O time do Atlético, do América se manteve por muito tempo. Também tinha no Éden, o Atlético do Éden, que tinha no Éden, era uma festa no Éden, era um evento que lotava-se o estádio lá do Atlético do Éden para o jogo. O jogo lá era uma festa, assim.
E você teve histórias diferentes também, né? Assim como o árbitro, quando você viajava para outras cidades. Teve até uma que você nos contou a respeito de uma banda que recepcionou especificamente o árbitro, é isso? Teve um jogo lá em Itaberá, na cidade de Itaberá, que a gente foi para apitar o jogo, a gente foi de ônibus. Quando chegou o ônibus na rodoviária, a gente falou, nossa, tá tendo uma festa aí, a banda, com tudo aí. E a banda parou, quando a gente desceu do ônibus, lá o maestro começou a tocar, falei, nossa. Aí perguntando pro dirigente lá, falei, o que tá tendo aqui? Não, é para vocês, a homenagem é vocês, o homenageado aí, a banda é para você. Eu falei, nossa, que... Então eram umas coisas gratificantes de ver aquilo lá. Tava o restaurante preparado para nós, para ser atendido pelo restaurante da cidade, e a banda para tocar para os árbitros. Falei, olha, estamos prestigiados mesmo. E que bom, né? Agora conta um pouco para o telespectador, por que não existia bandeirinha nessa sua época? Olha, não existia o bandeirinha, porque primeiro que ficaria muito difícil para ele correr naquela lateral nos campos que eram abertos. E outra também era a economia, a associação não tinha condições de pagar a taxa de arbitragem para o árbitro mais os bandeirinhas. Então, economizava-se nas taxas de bandeirinha e era quase que inviável você ter o bandeirinha na lateral, porque a torcida estava tudo dentro do campo. Então, foi hoje que foi modernizando, os campos da várzea estão tudo cercado, fechado, a arbitragem vai com o árbitro reserva. E a torcida agora também fica afastada, fica né? afastada, Não fica mais junto, né? e acabou ficando mais perigoso. A gente vê alguns acidentes que acontecem, que nesses dias a gente viu no futebol de salão, uma coisa lastimável de ver isso daí, que não acontecia, que nunca aconteceu. Quer dizer, então, eu não sei o que está faltando um pouco para os jogadores, para que as pessoas possam viver mais um paz, porque para acontecer um incidente desse, a pessoa tem que vir com mágoa já de muito tempo atrás, não aconteceu naquele momento. Pode ser algo daquele momento. Não, é uma coisa que a pessoa vem carregando. Por mais que hajam provocações, alguns tipos de problema pessoal, só pode ser coisa que a pessoa deve ter acumulando um desgaste muito difícil para chegar num momento desse. Então, é uma coisa que a gente tem que se pensar de tomar cuidado que as pessoas, que alguns que estão muito assim, com problemas, com a situação, que não participe. Isso daí parte do próprio dirigente, sabendo que tem um jogador que está com problema, tem que ser afastado do esporte mesmo. Realmente esse tipo de violência não pode, é inadmissível. Ali você está praticando um esporte, um campeonato, tem que ser tudo muito tranquilo. É claro que você esquenta a cabeça, existe a provocação das torcidas, né, dos adversários, mas isso tudo faz parte, né? Agora agressão não, né? Inadmissível em qualquer situação, né? E a gente sabe disso, e hoje a gente, como dirigente de futebol, sabe que o importante é o dirigente. Quem mais pode colaborar com isso é quem dirige futebol. Ele tem que pregar a paz, a tranquilidade. Parte da gente, o início tem que ser do dirigente. O jogador vai seguir, o torcedor vai seguir mais ou menos aquilo que você dirige a ele. Se você pedir calma, tranquilidade e você for tranquilo, você vai passar isso para todo jogador e para todo torcedor também. Então é o dirigente o responsável de começar esse início de paz. Agora você toca num ponto importante, até a gente pode antecipar um pouco, essa questão da torcida. Até quando o time não está indo muito bem, parece que fica meio que de lado, né? A torcida não se importa muito, mas quando já começa a ter uma posição de destaque, como o São Bento vem agora, o Atlético também vem se desenvolvendo, a cobrança começa a ficar cada vez maior, não é? O torcedor ele é movido à paixão. Paixão, se você estiver bem, ele faz festa, ele te adora, te agrada muito. E se não estiver bem, se estiver numa situação difícil, ele te esquece. Ele vai procurar uma outra paixão. Então é necessário sempre que dentro do futebol, dessa parte que envolve a paixão, você esteja sempre vivo, fazendo um trabalho que desperte a curiosidade daquele torcedor, porque ele precisa dessa vida para se manter aceso. Então o time de futebol ele tem que estar dando retorno, o tempo inteiro está retorno. Então você tem que seguir aquilo. Quando está bom, se mexe, troca o dirigente se não estiver bom, troca técnico, troca jogadores, mas ele precisa dar o retorno ao seu torcedor, porque o torcedor ele cobra e cobra caro, ele não admite nada, ele não quer erro, é o único lugar que ele tem que ele pode exigir o máximo da qualidade, e ele exige mesmo, cobra bastante. O que é saudável também, né, Fernando? É importante ter isso. Né? Essas coisas é muito bom e é saudável porque você procura o máximo se aperfeiçoar para trazer qualidade, porque você sabe que a cobrança é diária.
Mas sempre se respeitando, né? Sempre respeitando. Isso, no São Bento, a gente tem visto momento de muita alegria. Nós fizemos sócio-torcedor e cada dia que passa, o torcedor vai ficando sócio, é um colaborador vivo, daí que você passa a contar com a receita dele, vai deixando a saúde do clube bem mais estável. Então, você tendo o sócio-torcedor, ele pode cobrar, que nem nós mudamos o estatuto, que é para o sócio eleger o presidente. É o sócio que vai eleger os novos presidentes, quer dizer, o sócio vai ser muito importante na vida do clube. Além dele poder dar uma manutenção financeira dentro do clube, ele vai decidir os destinos do clube. Ele vai poder participar ativamente. Vai participar ativamente. O sócio hoje é a coisa mais importante do clube. E o São Bento vem dia a dia melhorando a sua qualidade de sócio, as pessoas estão participando. Então, tudo está acontecendo de bom no São Bento. A gente sabe que a gente anda a passos curtos, mas firme. Então, o São Bento hoje tem bastante sócios chegando, cada vez aumentando mais, patrocinadores também, acreditando na história do São Bento, vendo que o São Bento trabalha com seriedade, que procura um objetivo. Então, todo dia acontecem novidades boas. A gente precisa de mais? Precisa de muito mais. Mas a gente tem que agradecer primeiro esses patrocinadores que hoje acreditaram no São Bento e também o torcedor que ficou sócio do São Bento. Esses são os pilares do São Bento de hoje. Fernando, antes de continuarmos a falar um pouco do São Bento, que também é o maior interesse dos nossos telespectadores, eu gostaria que você falasse um pouco da questão do Guarani, que teve uma participação importante, inclusive, no Cruzeirão, que é um dos eventos tradicionais aqui feitos pelo jornal Cruzeiro do Sul com a Prefeitura de Sorocaba, né? Como que foi esse envolvimento teu com o Guarani? Olha, fui durante vários anos presidente do Guarani Futebol de Salão, que é um time de futebol de salão formado por amigos, um grupo de amigos que se forma. E essa é a verdadeira paixão que trouxe nós até hoje chegando ao São Bento. Essa dedicação ao esporte, gostando de fazer aquilo que faz. E o Guarani, eu tenho o Cruzeirão como a sua peça máxima, que o Cruzeirão é o maior torneio de futebol de salão do mundo, onde envolve a maior quantidade de times que disputam o campeonato. E o Guarani é o maior detentor de títulos. Nós que mais ganhamos títulos do Cruzeirão até hoje, o Guarani que mais ganhou títulos. Então isso para nós é uma festa. A gente viveu a vida na nossa, assim, a parte mais jovem da vida, com muita festa dentro do Guarani. Porque o Guarani sempre foi um time de festa. Ele era um time amador, né? Quer dizer, não é um time profissional, mas ele era baseado em festa. Qualquer coisa era motivo para festa, para jantar. Jantar era 100% depois do jogo, uma festa. Então isso deu uma alegria. A gente viveu essa paixão aí de curtir o Guarani, de ser campeão. E ser campeão, qualquer coisa. Não tem coisa melhor na vida do que ser campeão. Qualquer esporte que você participe, se você for o campeão, te dá uma realização por completo. O gosto é outro, né? O gosto é outro. O campeão é diferente. Todo campeão tem um sabor a mais. Como vocês faziam para selecionar atletas, a equipe? Olha, nós se organizávamos tanto e durante um período formávamos, bem dizer, uma seleção aqui da cidade de Sorocaba. Depois a gente foi se aperfeiçoando mais e ia atrás dos grandes jogadores em São Paulo, jogadores de renome, muitos jogadores de seleção brasileira, vieram jogar no Guarani. E muitos despontaram até no futebol de salão de Sorocaba, aqui no Cruzeirão, e foram para grandes equipes, chegaram na seleção brasileira. E tem alguns que hoje, que jogaram no Guarani, que foram de nível de seleção, que hoje vieram morar aqui em Sorocaba, que moram em Sorocaba, justamente por causa do Guarani. Então, migrou todos eles de viver tão bem aquela cidade de Sorocaba, a cidade de Sorocaba é uma maravilha. E vários jogadores hoje moram na cidade aqui. Você se lembra de alguns nomes que foram lá para frente, que jogaram em equipes profissionais? Nós temos o Chiquinho, que veio do Palmeiras aqui, hoje mora aqui na cidade, que foi um grande jogador nosso. Nós temos o Edu Bento. Depois temos o Douglas aqui, que foi também, quer dizer, então o Douglas que foi da seleção, o próprio Chiquinho, um gênio da bola, um gênio da bola. E hoje reside aqui em Sorocaba e é um amigão da gente. O Guarani sempre foi muito mais amigo do que futebol. Então a gente trazia os jogadores com caráter, com seriedade, porque antes de ser jogador a gente queria construir uma nova amizade. E isso foi um sucesso. Hoje o Guarani pode-se dizer que, em matéria de amigos, é um sucesso total. Que bom, que ótimo, né? O futebol de salão, ele cresceu bastante nos últimos tempos, né? O Cruzeirão é um exemplo disso, que vem equipes de todos os lugares.
E tem também o Cruzeirinho. Você acha que é importante também levar esse tipo de esporte, esse tipo de atrativo também para as crianças? Ah, sim, o Cruzeirinho é isso que vai trazer a nossa juventude, porque hoje, se a gente não tomar um cuidado, se não houver essa precaução, em um curto período, nós não vamos ter mais apaixonados por futebol. Eles vão mudando os gostos, vai partindo para outro lado, vão vivendo mais com a internet, que isso tira um pouco. Eu até não gosto, eu prefiro mais que eles vivam com o pé no chão, vivendo com a bola no futebol. E esse Cruzeirinho traz essa realidade nossa, de nós mantermos a base de formar jogadores, de formar atleta e manter a vida do esporte nosso. É muito importante. O Cruzeirinho é uma coisa que é um sucesso, é uma grata surpresa de ter isso aqui, ser mantido esse Cruzeirinho, que você vai ver os pais apaixonados, alucinados no campo. E isso traz vida, e isso que é importante, que seja sempre, cada vez mais, os bairros fazendo esses campeonatos, deixando essas crianças que estão chegando agora para a vida, para começar com esse futebol. E formar novos atletas aí, né? Novos atletas, que sejam no futebol, talentos, na natação, no basquete, tudo isso daí. Hoje Sorocaba é uma cidade muito grande, ela precisa desenvolver muito mais, ainda hoje é muito pobre no esporte. É uma das mais pobres cidades desse tamanho que existe no nosso país, que todas as cidades comportam muito mais clubes grandes. E o São Bento está aí, vamos trazer o São Bento ser grande de novo e o Atlético seja grande também. Bom para os dois, né? Bom para os dois. Se o Sorocaba tiver duas equipes bem representadas, né? Representando bem Sorocaba, é muito bom para todo mundo, né? Isso é muito importante, que se haja discussão, se haja competição, que ela seja em alto nível, que a gente amanhã esteja disputando a final, decisão do campeonato entre São Bento e Atlético, sempre para cima, vamos pensar sempre no melhor para cima, e daí sim, que o Atlético não é o nosso inimigo, o Atlético é um parceiro nosso, e a única coisa que a gente quer, como é uma competição, que no final vença o São Bento, mas após isso aí nós vamos estar sentados na mesma mesa e junto. Com certeza, né? Na verdade, a disputa é só no campo, né? E dentro da melhor forma possível, né? Exatamente, dentro da melhor forma possível, tratando sempre com respeito e fazendo disso daí um crescimento cada vez mais para o esportista que vai lá a campo. Vamos torcer para a gente ganhar o futebol. Mas ele não é o nosso inimigo, ele é só o nosso adversário. E só nesses 90 minutos. E após isso daí, estamos tudo de bem novamente. Como você está analisando o crescimento, o progresso tanto do São Bento quanto do Atlético também? Olha, o São Bento a gente vem fazendo um trabalho, porque a gente trabalha hoje um colegiado. Um colegiado, nós somos um grupo onde todo mundo tem as suas obrigações e os seus deveres, todo mundo é respeitado e todo mundo respeita. Então, por isso que tem dado certo. Esse colegiado são aí de 9 a 12 pessoas que trabalham diuturnamente para o São Bento. Gosta, por paixão mesmo. E isso tem dado certo no São Bento, porque não tem ninguém que possa mandar mais do que o outro dentro do setor dele. Aquele setor, a responsabilidade dele ali, ele tem 100% de autonomia para decidir o que o serviço dele tem que ser feito. Então, assim tem sido a vida do São Bento lá. E nós estamos crescendo. Devagarzinho, melhorando cada dia. Quase tivemos a revitalização do nosso estádio, Humberto Reale, que estava abandonado. Toda aquela comissão que foi montada na cidade, que foi né? Formada uma comissão, uma associação que formada aí, a Associação Vamos Subir Bento, comandado pelo Laor Rodrigues, que batalhou muito lá, que trabalhou muito dentro do São Bento para tirar aquela tristeza que existia lá dentro. Eu sempre falo, não foi lá para reformar, foi para tirar a tristeza de dentro. Tirou toda aquela tristeza que tinha lá dentro, da vida aquilo lá. Então o Laor foi um soldado nosso assim, um guerreiro. Um guerreiro, é o presidente número 1 do São Bento, que a gente deixa bem claro, foi o presidente número 1 que fez todo esse trabalho, que trouxe de volta essa vida ao São Bento, que sempre eu reclamava que todo mundo tem que ter casa, independente da casa você tem que ter a sua casa. E hoje o São Bento tem a casa dele, está lá no Humberto Reale. Fazemos nosso treinamento lá, estamos reformando, construindo mais, fazendo lá uns apartamentos. Ainda faltam coisas a serem feitas. Faltam muitas coisas, mas está vivo, tá mostrando sua cara, os jogadores vão lá, treinam lá, e nós estamos construindo essa suíte, que lá daqui a pouco os jogadores vão estar alojados, morando lá mesmo. Então a gente não é um poder de um Atlético Sorocaba, que tem um outro poder financeiro, mas a gente também
não tendo inveja nenhuma, mas tendo orgulho e também querendo seguir os passos dele, que um dia o São Bento também possa ter uma vida financeira saudável, tanto quanto o Atlético. E essas coisas, é bom a gente copiar as pessoas nas coisas certas. E a gente não tem vergonha nenhuma de falar, vamos lá ver o Atlético, o que ele está fazendo, o que está construindo, como é que estão as coisas dele, que um dia a gente vai fazer também. Como vocês estão fazendo para trazer o torcedor para o estádio, para que ele vá assistir os jogos do São Bento? Olha, a gente tem brigado bastante com isso daí, porque o torcedor ficou um pouco magoado com a vida do São Bento, com a história do São Bento, sofreu bastante, que o torcedor, ele se desgasta, ele não aguenta viver como viveu, com tanto sofrimento com a vida do São Bento. Então a gente está tentando ao máximo resgatar essa história do São Bento. Ele tem 100 anos, ele tem uma vida, quer dizer, todo torcedor que vai do São Bento, ele fala, meu pai foi torcedor, meu tio, meu avô, meu primo, meu tio, meu pai jogou no São Bento. Então, e toda a cidade envolve o São Bento, porque tem uma raiz muito profunda do São Bento. Então, qualquer pessoa que está lá, ele tem uma ligação. E alguns torcedores que até passaram para o time do adversário do Atlético Sorocaba, foi de mágoa do São Bento. Na realidade, ela falou assim, eu sou de São Bento, mas eu fiquei com tanto ódio que eu mudei. E a gente está tentando resgatar tudo isso, apagar essa imagem ruim que o São Bento teve, que é justamente para o torcedor voltar a acreditar na história. Falar, o São Bento é nosso. E está indo bem esse processo de recuperação, Tá. de resgate? Cada dia que passa, aparece gente nova, torcedores na rua, a gente é cumprimentado por torcedor que fala, olha, Tem gente até que pede seu autógrafo, né, Fernando? Exatamente, é uma coisa... Eu tive um dia, estava Na padaria na Real? Padaria Real lá, chegou um senhor lá, você que é o Fernando? Eu queria o seu autógrafo. Eu falei, nossa, foi o meu autógrafo, é muito... pra gente, a gente fica até lisonjado de tanto acontecimento. Assim. Até por conta de toda a situação que vinha passando o São Bento, quando se escolhia um presidente para assumir o Esporte Clube São Bento, falava, pô, esse cara tem que ser corajoso, né, para enfrentar tudo isso. Até porque foi um desafio grande para você, não foi, Fernando? Como foi esse convite para o São Bento? Você sabe que eu não fui candidato a presidente do São Bento. Ele foi um acontecimento, a gente foi se envolvendo, participando e dentro do grupo chegou-se ao consenso que eu seria um bom nome para esse colegiado. Então, eu acabei sendo eleito por aclamação, que a outra chapa também desistiu, porque o meu nome não apresentava nenhuma rejeição por a oposição, e acabamos sendo eleito por aclamação, cessando todas as brigas do São Bento. Justamente isso daí que veio trazer tranquilidade. Hoje o São Bento trabalha com a diretoria executiva e com o conselho deliberativo em harmonia, trabalhamos em paz, somando. Hoje o São Bento não tem nenhuma corrente de oposição, vivemos com ex-presidentes, com o conselho deliberativo, somando. Todos os ex-presidentes, a gente agradece todos os ex-presidentes, porque sabe que todos os ex-presidentes que passaram do São Bento, independente das coisas ter dado certo ou não ter dado certo, todos lutaram muito, muito para fazer o bem do São Bento. Infelizmente as coisas não acontecem tudo do jeito que a gente quer. Então nenhum ex-presidente tem responsabilidade sobre as coisas ruins que aconteceram. Então a gente quer que ele volte a somar, a participar e saber que unido a gente pode vencer. Com certeza. Expectativa boa no Campeonato Paulista? Olha, nós estamos aí no meio do campeonato, numa situação bastante privilegiada, aonde o grupo unido, como começou unido, trazendo uma comissão técnica séria, jogadores sérios, jogadores responsáveis, com uma diretoria séria, com uma diretoria que compete, comparece, vive o momento do clube em todos os momentos. Então essa somatória, trazendo a torcida, com esses empresários que são os nossos patrocinadores, uma somatória total. A somatória total, eu sempre falo, quando você se une bastante gente, cada vez mais com a intenção do bem, o fluido positivo traz resultado. Com certeza, Fernando. Eu quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Olha, eu que agradeço, fico muito satisfeito de ter essa oportunidade de estar falando aqui sobre o São Bento, dessa luta que é nossa, e convidar o torcedor que continue comparecendo cada vez mais, acreditando no São Bento. Fique sócio do São Bento, você que decide o futuro do clube. Isso que vai nos engrandecer cada vez mais. Isso é importantíssimo mesmo, que o torcedor volte para o estádio e dê esse incentivo à equipe, porque nada melhor do que o torcedor lá torcendo,
feliz, né, para que os jogadores façam o seu trabalho cada vez melhor. Né? Para a gente que vê hoje o torcedor levando o filho, indo com a esposa no campo, a gente sabe, estamos no caminho certo. Muito bem. Fernando, parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Muito obrigado, Fernando. O Vida Pública de hoje conversou com o empresário e presidente do Esporte Clube São Bento, Fernando Martins da Costa Neto. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção, Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.